De fazendeiro envolvido em ocasionais pilhagens a grande rei dos vikings que atormentou parte da Europa no século IX. Essa é a história de Ragnar Lothbrok, o protagonista da série Vikings do History Channel, e possivelmente uma figura que realmente existiu. Descubra mais sobre as lendas desse herói nórdico que inspiram o seriado. Esse vídeo conterá spoilers para quem ainda não assistiu a série Vikings. Ragnar Lothbrok, ou Lodbrok, título que significa calças peludas, foi um rei viking famoso por ter atacado diversas vezes a Inglaterra e o Reino Franco no século IX. Sua vida e feitos são contados em vários poemas e lendas nórdicos. Contudo, de acordo com diversos historiadores, não existem muitas evidências históricas concretas de que Ragnar tenha realmente existido. A teoria mais aceita é de que ele seja uma junção de histórias de vários guerreiros diferentes. Existem algumas figuras históricas documentadas que podem ter sido ou inspirado as lendas de Ragnar Lothbrok. Entre essas figuras está o guerreiro viking chamado Reginherd, que conseguiu invadir Paris, e Reginfrid, um rei que governou parte da Dinamarca. Alguns fatos que são atribuídos à vida de Ragnar é que ele teria sido filho de Sigurd Ring, um rei da Suécia, e que ele teria se casado 3 vezes. Sua primeira esposa foi a escudeira Lagertha, a segunda foi a nobre Thora e a última a rainha Slaug. Ao longo dos anos, suas esposas deram à luz a vários filhos de Ragnar que no futuro fariam história por si mesmos. Não é qualquer um que tem seu nome marcado na história, poemas feitos em sua homenagem ou mesmo uma série baseada em sua vida. Ragnar foi um grande líder dos vikings, que os comandou em várias incursões vitoriosas pela Europa, aterrorizando especialmente a Inglaterra. Seu ataque mais famoso aconteceu em 845 e ficou conhecido como Cerco a Paris. Ragnar liderou um grande exército de centenas de vikings que subiu o rio Sena em cerca de 120 navios. O rei franco Carlos II reuniu um pequeno exército para combater os invasores, mas recuou após metade de seus números ser dizimado. Paris foi tomada e pilhada por Ragnar e seu exército, que ocuparam a cidade até receberem um resgate de 7.000 libras francesas. Para deixar os historiadores ainda mais confusos quanto à veracidade da existência de Ragnar Lothbrok, existem 2 versões de como esse herói nórdico pode ter encontrado seu fim. A primeira aconteceu quando Ragnar estava no reino da Nortúmbria, que fica nos territórios do atual Reino Unido. Ragnar teria sido capturado pelo rei Eila, que o sentenciou à morte por todos os seus ataques à Inglaterra. O rei mandou que jogassem Ragnar em um fosso cheio de serpentes venenosas. Enquanto agonizava por causa da peçonha das mordidas das cobras, o guerreiro viking anunciou que sua morte seria vingada por seus filhos. Assim como foi profetizado por Ragnar, seus filhos realmente vingaram sua morte. Lideraram um grande exército de vikings contra os reinos na Nortúmbria e outros ao redor. Capturaram o rei Eila e o mataram com aquele famoso método, para quem viu a série Vikings, a águia de sangue. É um método de tortura brutal que é feito em homenagem ao deus Odin. Nesse método de tortura, águia de sangue, consistia em abrir as costas de seus inimigos enquanto a pessoa ainda estava viva, de modo que seus órgãos internos ficassem expostos, simulando as asas ensanguentadas de uma águia. Os vikings eram muito conhecidos por torturarem cruelmente seus inimigos, em nome de seu deus Odin. Dentre as narrativas fictícias ou não, a águia de sangue já foi descrita como um dos métodos mais dolorosos e aterrorizantes já criados pelo homem. Muitos estudiosos ainda debatem se de fato os vikings realizavam esse tipo de tortura. No entanto, mesmo que isso seja apenas fruto da imaginação e das histórias que foram contadas ao longo das gerações, não há como negar que o nível de crueldade usado para empregar o método requisitava pessoas de estômago forte para executá-lo. Além de abrir as costas das vítimas e deixar os seus órgãos expostos, a pessoa era amarrada para evitar fugas e sua movimentação. Para aumentar ainda mais a dor, eles ainda jogavam sal sobre a ferida escancarada. Alguns contam que os pulmões das vítimas eram retirados para fora dos corpos. Há 2 versões sobre a morte do herói Ragnar Lothbrok.
A primeira versão aparece na série Vikings, né? Onde ele é capturado pelo rei Eila, que ordenou que o jogassem em um fosso cheio de serpentes venenosas. Mas também há uma segunda versão bem menos épica, né? Porém bastante condizente com o contexto medieval que vivia. Nessa segunda versão, Ragnar teria morrido de disenteria na Dinamarca, pouco tempo depois do cerco a Paris. No entanto, de uma coisa os historiadores estão certos: os filhos de Ragnar realmente existiram e possuem registros históricos para comprovar. Podem não serem todos irmãos ou filhos do mesmo Ragnar, mas o fato é que todos foram conhecidos como filhos desse herói nórdico. Seus filhos foram Bjorn, Ironside, Ivar, o Sem Ossos, Sigurd, Cobra no Olho, Halfdan, Hvitserk e Ubba. Em Vikings, 6 filhos de Ragnar foram mostrados. Com Lagertha, o personagem teve Bjorn e Gyda, que morreu ainda na juventude por uma doença. Com a princesa Aslaug, Ragnar teve Ubbe, Hvitserk, Ivar, o Sem Ossos e Sigurd, Cobra no Olho. O último acabou assassinado pelo próprio irmão mais novo. Grande parte da história de Ragnar e seus filhos é inspirada pelas sagas nórdicas, textos poéticos que misturavam história e mitologia nas tramas dos grandes heróis. De acordo com essa fonte literária, Ragnar tinha mais um filho, que acabou ficando de fora de Vikings. Halfdan Ragnarsson foi supostamente um importante guerreiro viking que liderou exércitos acompanhado de seus irmãos, Ubbe e Ivar, o Desossado. Sendo assim, por que ele não fez parte da série? Segundo as sagas, Halfdan foi o 5º filho de Ragnar com Aslaug. Ele participou da maioria dos grandes ataques mostrados na série, destacando-se a Batalha de Wessex. O guerreiro também firmou uma trégua com o rei Alfred e controlou por um bom tempo a cidade de Lundene, que hoje em dia é capital britânica. De acordo com os registros históricos, Halfdan morreu nesse território no ano de 877. De acordo com Michael Hirst, o criador de Vikings, o motivo de Halfdan não ter feito parte da trama de Vikings é bastante simples e pode ser explicado com referências às sagas nórdicas. Em sua pesquisa de pré-produção de Vikings, Hirst percebeu que o material de base nunca citava os nomes de Hvitserk e Halfdan ao mesmo tempo. Hvitserk é o nome que aparece nas histórias produzidas pelos nórdicos, e o nome Halfdan ocorre apenas nos relatos anglo-saxões. Como a saga dos Lothbrokes tem uma historicidade dúbia pelo fato de misturar realidade com mitologia, é possível que Halfdan e Hvitserk sejam na verdade a mesma pessoa. Sendo assim, ao invés de acrescentar mais um personagem ao elenco de Vikings, Michael Hirst preferiu juntar as histórias de Halfdan com a trama de Hvitserk. Muito obrigado por assistir, se inscreva no canal se você gostou do vídeo, deixa seu like, em breve eu vou estar trazendo mais conteúdos para você. Um abraço e até o próximo vídeo.